Nós vamos passar agora para a exposição da Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículos 5 ao 9. Carta de Paulo a Tito, versículo 1, do 5 ao 9. Se você achar na sua Bíblia o livro de Hebreus, que é um livro maior, mais fácil de achar, volte algumas páginas e você já chega em Tito. Tito capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, porque podemos ler a Tua palavra e aprender mais do que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a ouvirmos o Teu ensino e que o Teu ensino possa criar raízes profundas em nossos corações. Ó Senhor Deus, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, existe uma distinção entre aquilo que é essencial e aquilo que é bom para o funcionamento. Em todas as coisas, para que elas funcionem, existem os aspectos, as partes, as características que são essenciais. E existem outras coisas que são importantes para o bom funcionamento, mas não necessariamente essenciais. No latim, e a maioria dos textos que explicam essa distinção, clássica distinção, é a diferença entre o esse, o essencial, e o bene esse, aquilo que é para o bom funcionamento, para o bem-estar de algo. Pense num carro. Vou usar o exemplo de um carro para entendermos melhor. Um carro sem motor não funciona. Não funciona. Não tem como um carro sem motor se locomover. Talvez alguém está pensando no carro dos Flintstones, mas ali o pé dos Flintstones é o motor. E aquele não é um carro como nos dias de hoje. Um carro, um automóvel, por definição, é algo que se move sozinho. Automóvel precisa de um motor, energia, combustível, para que se locomova. Certo? Sem motor não funciona. Então, o motor seria essencial. O motor faz parte do S do carro. Mas para que o motor funcione bem, lubrificação é necessária. O motor precisa de óleo, de uma lubrificação adequada, e o óleo segundo a especificação de cada motor. Você pode usar um óleo diferente, um óleo pior, um óleo mais barato, ou você pode, às vezes, tirar o óleo. O carro ainda vai funcionar por um período, mas você vai ter sérios problemas depois, porque o motor vai estragar, não vai continuar funcionando.
Então, nós poderíamos dizer que o óleo, a lubrificação, faz parte do BNS, do carro. O carro com o motor vai andar, mas para que o carro ande bem, funcione bem, é necessário o motor com a lubrificação adequada. Hoje não temos uma aula de mecânica, não se preocupe. É apenas um exemplo prático do nosso dia a dia, para que possamos entender a diferença entre o que é essencial e o que é importante para o bom funcionamento. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando a gente fala da igreja, existem aquelas coisas que são essenciais para que a igreja seja igreja. Cristo Jesus, a palavra de Deus, pessoas convertidas cristãs. Sem a fé, sem o povo de Deus, não temos uma igreja. Mas quando a gente fala da forma de governo da igreja, não estamos falando daquilo que é essencial para que a igreja exista, mas estamos falando daquilo que é importante para o bom funcionamento da igreja. Então, existem várias igrejas com diversos modelos de governo. Existem as igrejas episcopais, congregacionais, e existem as igrejas presbiterianas. Todas elas são igrejas, com diferentes formas de governo. Não é a forma de governo que faz com que a igreja seja igreja, mas é sim a forma de governo que proporciona um bom funcionamento para a igreja. O nosso Senhor Deus não apenas instituiu a igreja, não apenas salvou um povo e ordenou que esse povo se reunisse como povo dele. Jesus Cristo não apenas deu a ordem para que, ao ir pregar o evangelho, fazer discípulos, eles fossem batizados, se tornando parte do corpo de Cristo, parte da igreja. A palavra de Deus também nos dá informações a respeito daquilo que é importante para o bom funcionamento da igreja, para o BNS da igreja, que é a forma de governo. À luz das Escrituras, à luz do modelo apostólico, nós cremos, nós afirmamos que a forma de governo presbiteriana é a que mais se aproxima do modelo bíblico. Nós temos em Atos capítulo 6, os apóstolos, os presbíteros, diante da necessidade material, da necessidade de alimento, de ajuda das pessoas, eles falam, não convém que nós deixemos o ministério da palavra e da oração para cuidar dos órfãos e das viúvas, então vamos apontar diáconos. Os irmãos apontem, elejam diáconos, que eles vão cuidar dessa parte. Então nós temos ali dois ofícios, o ofício dos presbíteros e o ofício dos diáconos. Atos capítulo 15, surge uma controvérsia na igreja a respeito da circuncisão. Algumas pessoas diziam que é necessário se circuncidar, mesmo no Novo Testamento, outros diziam que não. E então os presbíteros das igrejas se reúnem em Jerusalém e lá eles discutem e chegam a uma conclusão de que não é mais necessário a circuncisão. O que é interessante é que lá nós temos os apóstolos e os presbíteros, todos falando com o mesmo peso, todos argumentando e discorrendo com o mesmo objetivo. Apóstolo e presbítero, numa reunião do presbitério, vamos dizer assim, argumentaram e chegaram a uma decisão junta. Essa decisão, então, foi repassada para todas as igrejas, como decisão dos presbíteros. Nós temos Paulo, que escreve em suas cartas, e muitas delas ele se dirige aos presbíteros da igreja, nos informando que as igrejas no Novo Testamento eram governadas, eram lideradas por presbíteros. A Bíblia às vezes usa a palavra bispo e às vezes usa a palavra presbítero, mas nós percebemos que são sinônimos, são palavras que podem ser usadas de forma alternada. Nós vamos ver mais disso no texto que nós lemos hoje mesmo. Então nós temos, e além de tudo isso que falamos, quando Paulo escreve para Timóteo e Tito,
que eram pastores de igrejas, que Paulo enviou para pastorear algumas igrejas, em ambos casos, tanto para Timóteo quanto para Tito, Paulo dá instruções sobre a eleição de presbíteros. Para Timóteo, Paulo fala da eleição de diáconos também. Ou seja, o modelo que a Bíblia nos dá para o governo da igreja é um governo por presbíteros. Não só um, mas presbíteros, uma pluralidade de liderança que se chamam presbíteros. Então, entendendo e convencidos à luz da palavra de Deus de que para o bom funcionamento da igreja precisamos de presbíteros para governar, para liderar a igreja, nós hoje voltamos à palavra de Deus para aprender quais são as características, como devem ser, quem pode ser, o que é que faz um presbítero. E à luz do texto que nós lemos, nós aprendemos que a igreja precisa de presbíteros. A igreja precisa de presbíteros, que são regentes de caráter irrepreensível, ensinam e protegem a igreja. Presbíteros, a igreja precisa de presbíteros, que são regentes de caráter irrepreensível, que ensinam e protegem a igreja. Veja no capítulo 5, no versículo 5, a necessidade de presbíteros. Paulo diz para Tito: por esta causa te deixei em Creta. Ou seja, Paulo foi a Creta, Paulo pregou o evangelho e lá o trabalho da igreja começou. Paulo então seguiu suas viagens, seguiu em sua missão, mas deixou lá um de seus pupilos, um de seus discípulos, alguém que ele treinou, que ele ensinou para cuidar e continuar com o trabalho ali naquela região. E ele fala: por esta causa eu te deixei em Creta. Qual é a causa? Para pôr em ordem as coisas restantes. Que coisas restantes? Constituir presbíteros em cada cidade, conforme te prescrevi. Paulo diz: olha, Tito, eu te deixei aí para você terminar, para você completar a obra que foi começado. E completar essa obra significa constituir presbíteros. Algumas pessoas podem dizer: então era Tito quem escolhia quem eram os presbíteros? Não. O significado da palavra constituir aqui tem a ver com dirigir a reunião, a assembleia, aquilo que acontece onde os presbíteros são eleitos. Era papel de Tito instruir a igreja e organizar todo o processo para que a própria igreja escolhesse os seus presbíteros. Quando Paulo fala para Timóteo, Paulo usa a palavra eleger, e em outros textos, o Novo Testamento fala da eleição dos oficiais. Nós falamos de Atos capítulo 6, os diáconos foram eleitos pela própria igreja. Então, veja só, Paulo deixa Tito em Creta para que ele organize, para que ele complete a obra ali, como elegendo ou instruindo a igreja para eleger presbíteros. Sem presbíteros, a obra não estava completa, não estava apta para o seu bom funcionamento. Veja, não quer dizer que não tinha igreja em Creta antes, mas para que a igreja funcionasse da melhor forma possível, presbíteros eram necessários. A igreja precisa de presbíteros. A nossa igreja precisa de presbíteros. Irmãos, isso nos traz aplicações muito importantes. Primeiro, para os presbíteros da nossa igreja. Vejam só, a sua função, o seu ofício é importante para a igreja, é necessário. O seu trabalho, a sua disposição, o seu esforço é necessário para a igreja. Então, não trate a sua função como algo sem importância, como algo que pode ser feito de qualquer jeito, como algo que pode ser deixado para depois. Priorize, dê a importância, trabalhe, sirva como presbítero. Deus apontou presbíteros para governar e para o bom funcionamento da igreja, para que a obra se complete. Presbíteros são necessários. O seu trabalho não é mera burocracia. O seu trabalho não é apenas
vir aqui na frente no dia de ceia e distribuir os elementos. Isso é privilégio, isso é uma alegria, isso faz parte dos privilégios de servir como presbítero. O seu trabalho é importante, é administrar, reger, cuidar do povo de Deus. Cada irmão que aqui está precisa de presbíteros. Então, presbítero, leve a sério o seu trabalho, dedique-se. Mas, para um trabalho tão importante, lembre-se, é pela graça de Deus que você vai conseguir. Então, busque a graça de Deus, dependa de Deus, clame, peça diariamente: Senhor Deus, o Senhor me constituiu, o Senhor me colocou à frente desta igreja, capacita-me. Presbítero, entenda, você é necessário para essa igreja. Ame essa igreja. Sirva essa igreja com alegria, com dedicação. O seu trabalho é importante, mas dependa do Senhor. Não se engane achando que das suas próprias forças você vai conseguir. Não ache que porque o seu trabalho é necessário, você é alguém insubstituível. É porque Deus te escolheu e Deus te apontou para exercer esse trabalho. Encare esse ofício como um privilégio, como uma alegria, mas com seriedade, com disposição. Igreja, você precisa dos presbíteros. Cada um dos irmãos que aqui estão precisa dos seus presbíteros. Então, primeiro, ore por eles. Ore pela família deles. Ore para que Deus os capacite, para que Deus os livre dos perigos, das tentações. Ore para que eles consigam exercer tamanha função tão importante, tamanha responsabilidade. Ore pelos presbíteros, ore pelas famílias, esposas e filhos que muitas vezes à noite não têm o tempo que teriam com o pai, com o marido, porque estão aqui discorrendo, argumentando, trabalhando, pensando, buscando maneiras de conduzir da melhor forma esta igreja. Ore por paciência, ore por sabedoria, por discernimento. Você precisa dos presbíteros. Respeite-os e honre os seus presbíteros. Não são homens perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Você não é perfeito. Mas Deus determinou que a igreja dele seria regida por presbíteros. E Deus deu à igreja a função de eleger esses presbíteros. Respeite. Submeta-se à palavra deles. Não distrate. Não ignore, não negligencie. Não apenas escute um conselho ou uma exortação dos presbíteros e trate como se fosse apenas mais uma das muitas abobrinhas que você escuta. Leve ao coração. Discerna, à luz da palavra de Deus, se é válido ou não. Não estou dizendo que a palavra dos presbíteros é infalível, não é isso. Mas o mínimo que você deve fazer é considerar, pensar a respeito, meditar. Não apenas ignore, rejeite. Respeite-os, honre-os, ame-os. Você precisa deles. Você precisa de presbíteros. Paulo deixou Tito em Creta para que ele elegesse presbíteros, porque a igreja precisa de presbíteros. Mas depois de nos mostrar a necessidade dos presbíteros, a palavra de Deus nos mostra então qual é o caráter dos presbíteros. Presbíteros são regentes de caráter irrepreensível. Veja no versículo 6 até o versículo 8. Paulo fala duas vezes, no versículo 6, alguém que seja irrepreensível. Depois no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E aqui nós temos um parênteses. No versículo 7, Paulo usa a palavra para bispo, no versículo 5, para a palavra presbítero. E nós vemos pelo contexto claramente, Paulo está falando da mesma pessoa. O presbítero, o bispo são sinônimos, não são dois ofícios diferentes, duas funções diferentes, são sinônimos. É como dizer professor, instrutor ou mestre, são sinônimos, no contexto significam a mesma coisa, presbítero e bispo. Então, Paulo diz no versículo 6 e no versículo 7, o caráter do presbítero é irrepreensível. O que isso significa? Significa que ele deve estar acima
das acusações, acima dos escândalos. Quando a igreja e quando a sociedade olha para esse homem, deve ver um homem que não encontra visivelmente, publicamente, motivos para o acusar. Alguém irrepreensível. Veja, não significa que é alguém perfeito, de perfeita santidade, mas alguém que vive de tal forma que o fruto do Espírito está manifesto naquela vida. Alguém que vive de tal forma, quando a sociedade o vê, a sociedade diz, realmente, o que ele prega é coerente com a forma com que ele vive. Você deve conhecer pessoas que são acusáveis. Não estou dizendo que você tem o direito de acusar ou sair por aí julgando, mas pessoas que vivem uma vida dispostas ou passivas de acusação. Talvez a conduta financeira, a conduta com a família, a conduta moral, talvez explosivos, a paciência. E quando você olha para aquela pessoa, você imediatamente percebe falhas no caráter. Todos temos falhas do caráter, mas estamos falando de falhas explícitas, gritantes, aquilo que torna a pessoa passível de acusação. Aquele tipo de pessoa que se chegar para você e te dar um conselho financeiro, talvez você diria, eu acho que não preciso ouvir o que ele está falando, porque a vida dele nega tudo que ele ensina. Aquela pessoa que vai te dizer sobre o convívio do marido e da mulher, e você, conhecendo a vida da pessoa, sabe, eu não devo ouvir esse conselho, porque a forma que ele vive nega o que ele está ensinando. O presbítero tem que ser o contrário, irrepreensível. As pessoas olham e veem alguém que é digno de se ouvir, que os conselhos, que as instruções são dignas de serem respeitadas, irrepreensível. Mas Paulo não diz apenas dessa forma vaga, ele entra em detalhes. Veja só, versículo 6, marido de uma só mulher. Não significa que, se for viúvo, não pode casar de novo, mas significa fiel à sua esposa. Alguém que é casado, se casado, e fiel à sua esposa. Não é alguém infiel, não é alguém que adultera ou que cometeu adultério, não é alguém que tem duas famílias, duas esposas ou coisa do tipo. Marido de uma só esposa, fiel ao matrimônio, fiel ao matrimônio. Que tenha filhos crentes. Aqui nós temos um termo a ser discutido, porque alguns dizem, então, se os filhos dos presbíteros não são cristãos, ele está desqualificado. Acontece que a Bíblia ensina que a salvação é individual e a fé é individual. Nós temos o dever como pais de educar nossos filhos no caminho do Senhor, mas é o dever dele, dos nossos filhos, crescerem, aprenderem e tomarem posse das bênçãos e das promessas pela própria fé deles. A salvação, a fé é individual. Mas então o que Paulo quer dizer com filhos crentes? Acontece que a palavra no grego, ela pode ser traduzida como crentes ou fiéis. E pessoalmente, pelo contexto, nós entendemos que deveria ter sido traduzida como filhos fiéis. Porque Paulo explica na próxima palavra, filhos crentes. O que significa isso? Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Filhos fiéis. Ainda não entendi? Então vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo também fala do caráter do presbítero, e a lista em Timóteo, a lista em Tito são virtualmente iguais, porque Paulo está descrevendo o mesmo ofício, presbítero. Paulo está instruindo como é o caráter do presbítero, e lá Paulo fala, filhos fiéis, filhos submissos, filhos respeitosos, e Paulo ainda diz, porque se o homem não governa a sua própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Então, o que nós entendemos aqui é que os filhos dos presbíteros não necessariamente são obrigatoriamente devem ser cristãos, mas devem ser filhos que respeitam os pais. Filhos que não são dados a escândalos, a dissolução, a brigas, a acusações. Filhos que respeitam os pais, respeitam a autoridade, que respeitam um ao outro. Filhos que são criados nos caminhos, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque como pode um presbítero reger, administrar a casa de Deus, se ele não administra nem a sua própria casa?
Não estamos falando de filhos perfeitos, mas estamos falando de um pai que controla de forma verdadeira e bíblica seus filhos, e filhos que honram, respeitam o pai, não abertamente rebeldes, não abertamente opostos e opositores ao trabalho e à autoridade dos pais, filhos que são subordinados. Versículo 7, Paulo continua demonstrando o quão irrepreensível, como é ser irrepreensível. E aí no versículo 7 ele fala tudo que o presbítero não pode ser, então. Ele não pode ser arrogante, orgulhoso, humilde deve ser. Ele não pode ser irracível, significa irritável, ou melhor, explosivo, agressivo. Sabe aquela pessoa que nós falamos que tem o pavio curto? Aquela pessoa que rapidamente explode, tanto nas palavras como nas atitudes. Não é esse o caráter do presbítero. Muito pelo contrário, não irracível, não agressivo, não de temperamento curto, explosivo, não. Ele não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, não pode ser cobiçoso, ganancioso. Essas são as características negativas que o presbítero não pode ser. Mas então o que ele deve ser? Como é ser irrepreensível? Além de não ser essas coisas, ele também deve ser, versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, ou amante do bem, que ama o bem e gosta de fazer o bem e procura fazer o bem, sóbrio, justo. E por sóbrio e justo, não apenas com relação à bebida alcoólica, às substâncias, mas sobriedade no sentido também de não ser agressivo, explosivo, sabe? Uma pessoa controlada, uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa temperada. Este é o caráter do presbítero. Justo, piedoso. Piedoso quer dizer, ele é aplicado à piedade cristã. Ele se dedica a ler a palavra de Deus, a crescer na graça, faz uso dos meios, que tenha domínio de si, autocontrole. Autocontrole é a última parte do fruto do Espírito que Paulo cita lá em Gálatas capítulo 5. Alguém que se controla, que não é descontrolado, que não age de forma compulsiva, de forma como se fosse viciada ou dependente de algo, mas autocontrole, disciplinado, nesse sentido que a Bíblia está falando. Esse é o caráter do presbítero. A igreja precisa de presbíteros, e presbíteros são regentes de caráter irrepreensível. Queridos, é uma lista difícil. São qualificações altas, mas não é de se espantar, porque estamos falando do povo de Deus. Aquele povo que Deus entregou o próprio Filho para resgatar. Um povo que Deus ama, um povo que é precioso aos olhos de Deus. Por isso, aqueles que Deus coloca para supervisionar, para reger, para administrar, para governar esse povo, devem sim se submeter a uma lista bem exigente de qualificações. Quais são as conclusões que nós tiramos então dessa lista? O presbítero deve ser irrepreensível. Queridos, de forma bem prática, deve ser alguém que está presente na igreja. Porque como você vai saber se a pessoa é sóbria ou não, controlada ou não? Como você vai saber se é piedosa ou hospitaleira? Se você encontra e conversa com essa pessoa por alguns minutos domingo à noite e pronto. Se a pessoa não está presente constantemente, frequentemente no meio do povo de Deus, como é que ele se sente apto a governar esse povo? Como pode querer liderar se não está presente? Isso significa de forma bem prática, irmãos, estar presente nas coisas da igreja. Saber o que está acontecendo, participar, tomar a frente, estar junto, frequentar. E aqui nós abrimos um outro parênteses, meus irmãos diáconos, nós amamos todos vocês, mas as qualificações para o diácono e para o presbítero são idênticas. Leia 1 Timóteo, capítulo 3.
Como pode um diácono querer liderar a igreja de Deus se também não está presente? Como pode querer saber quais são as necessidades da igreja? Se conversa com os irmãos por 5 minutos domingo à noite. É preciso estar presente. É preciso caminhar junto para demonstrar um caráter irrepreensível. Precisa ser alguém, o presbítero, que tem uma vida acima dos escândalos, irrepreensível. De novo, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que demonstram uma maturidade cristã. Maturidade cristã. Alguém que a igreja pode olhar e seguir de exemplo, enquanto esse líder segue a Cristo Jesus. Mais uma vez, não há líderes perfeitos, mas como Paulo diz para a igreja, sigam a mim, conforme eu sigo a Cristo. Este é o papel do presbítero. Você, irmão presbítero, você que deseja esse ofício, você está ciente que você está à frente da igreja dizendo para os irmãos, sigam a mim, enquanto eu sigo a Cristo. Você tem essa coragem, você tem essa consciência, caráter irrepreensível, liderança, governar. Mas, queridos, essas características não são exclusivas do presbítero. Todos nós deveríamos querer almejar e buscar alcançá-las. Porque se você ler essa lista e ler Gálatas 5, o fruto do Espírito, você vai encontrar muitas semelhanças. Todo cristão deve ser sóbrio, piedoso, hospitaleiro, não ganancioso, não cobiçoso, não irracível, não arrogante. Todo pai deve governar bem sua casa. Todo marido deve ser marido de uma só mulher. Então, o presbítero é alguém que a própria igreja pode seguir enquanto busca cultivar o fruto do Espírito, enquanto busca cultivar uma vida de santidade. Não é alguém perfeito, o exemplo perfeito é Cristo Jesus, mas exemplos que nós podemos ver e que nos encorajam e que nos ajudam a tomar decisões e viver segundo a palavra de Deus nos ensina. Mas se você colocar todas essas características, você vai chegar nessa última conclusão. Tudo isso aqui que Paulo descreve, ele está descrevendo alguém que está pronto a servir. Porque ser presbítero significa servir a igreja, tratar das necessidades, cuidar. Jesus Cristo, como cabeça da igreja, entregou a sua vida, serviu de forma última e perfeita. Jesus Cristo, como cabeça da igreja, se colocou na posição de servo e lavou os pés dos presbíteros, dos seus apóstolos, perdão. O presbítero é um servo. Você que é presbítero, se alegre em servir a igreja. Sirva da melhor forma possível. Você que é o irmão da nossa igreja, alegre-se em ter presbíteros dispostos a servir, a trabalhar. No versículo 9, então, Paulo termina essa sessão mostrando qual é a função dos presbíteros. Nós vimos que presbíteros são necessários. Presbíteros devem ter o caráter irrepreensível. Mas o que é que fazem os presbíteros? Versículo 9. É alguém apegado à palavra de Deus, segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O presbítero, ele ensina e protege a igreja. Ele é alguém que é tão apegado à palavra de Deus, à doutrina do Evangelho, à doutrina das Escrituras, que conhece bem, conhece de forma profunda, de tal modo que consegue ensinar a igreja, consegue instruir no reto ensino, nas Escrituras, no Evangelho de Cristo. Não apenas consegue ensinar, mas consegue convencer aqueles que se opõem. E aqui Paulo não está falando que o presbítero é um campeão de debate, que vence todos os argumentos. Convencer aqueles que se opõem tem o sentido de proteger contra o falso ensino, contra as mentiras, contra as ideologias, contra os falsos evangelhos que são pregados e propagados a todos os cantos. Principalmente com a rapidez da informação e a tecnologia, as pessoas são bombardeadas com todo tipo de evangelho. O presbítero, então, é alguém que é capaz de ensinar a igreja qual é o evangelho verdadeiro, o que é que a Bíblia ensina, e consegue proteger a igreja dos falsos ensinos, dos falsos mestres, das falsas doutrinas. O presbítero, a igreja precisa. O presbítero deve ter o caráter irrepreensível
para, então, ter poder de ensinar a igreja e proteger a igreja do falso ensino. A pergunta que nós fazemos, então, é como vamos ensinar se não conhecemos? Meus irmãos presbíteros, vamos estudar, vamos ler, vamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Como ensinar se não conhecemos? Como convencer o próximo? Como convencer os que se opõem se não cremos nós mesmos? E aqui nós temos algo que estava sendo assumido como verdade, sendo destacado. Nós talvez achamos que não precisa falar, é óbvio que o presbítero deve crer na palavra. Mas não se engane, você se assustaria se soubesse a quantidade de presbíteros que nem cristãos são. Se enganam e enganam a própria igreja. E aqui Paulo está dizendo, olha, alguém que é tão apegado à palavra, que é a ponto de convencer os que se opõem, os adversários. Como você vai convencer algo daquilo que nem você acredita? Ou seja, o presbítero, acima de tudo, deve conhecer e crer na palavra de Deus. Conhecer de forma poderosa, íntima, verdadeira, para ser capaz de ensinar. Crer de tal forma que é capaz de sofrer as perseguições, a oposição do mundo, disposto a sofrer em prol do Evangelho, convencendo os adversários, porque crê, sabe, aceita que essa é a verdade. Queridos, a igreja precisa de presbíteros, que são regentes, administradores. É importante notar, a igreja não é dos presbíteros. O presbítero não é rei, nem dono, nem chefe. A igreja é de Cristo, Jesus é o rei, ele é a cabeça. Mas ele determinou que o seu povo seria governado por presbíteros. A igreja precisa de presbíteros, regentes de caráter irrepreensível, que ensinam e protegem a igreja. Nesse período que nós vamos passar de eleição de presbíteros, tenham isso em mente. Ore pelos seus presbíteros. Seja grato por eles, ame-os, respeite os presbíteros, leve a sério o seu trabalho. Você que deseja este ofício, lembre-se que você deseja algo muito sério, uma responsabilidade muito grande. Mas lembre-se que você deseja algo bom. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala de forma bem clara, quem almeja o presbiterato, almeja algo bom. Você está desejando algo que é um grande, incomparável privilégio. Não se assuste pela responsabilidade. Saiba que pela graça de Deus, Ele te capacita. Alegre-se no privilégio de reger a casa de Deus, servindo aos filhos de Deus. A igreja precisa de presbíteros, regentes de caráter irrepreensível, que ensinam e protegem a igreja. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê maturidade para eleger e apontar presbíteros segundo a Tua palavra. Que os nossos irmãos presbíteros possam viver vidas de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos capacite e nos permita conduzir a Tua igreja da maneira que alegra e agrada ao Senhor. Ó Senhor Deus, faça a Tua vontade, capacita, abençoa, fortalece, dê discernimento para a Tua igreja. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.